efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sinta, uns patienta hominibus exhibienta. Tenho certeza de que não há uma única pessoa lendo isso que não saiba o que são espaços liminares agora, mas apenas no caso. O conceito de espaços liminares refere-se a locais físicos que são tipicamente da natureza transitória. Corredores, salas de espera e estacionamentos são exemplos clássicos. A estética liminar pode ser definida pelo sentimento único de nostalgia misteriosa que as pessoas experimentam quando apresentadas a esses lugares fora do contexto designado. Por exemplo, um corredor hospitalar abandonado pode parecer sinistro e misterioso devido à prevalência da atividade humana normalmente associada a instalações médicas. Embora a estética específica sempre tenha existido, ela foi recentemente popularizada e definida pelos Backrooms, uma, até agora, infame creepypasta assustadora sobre o que acontece quando você sai para fora da realidade. Pelo menos, foi assim que me familiarizei com o termo. Como muitos outros fãs do trabalho original, eu estava ansioso para contribuir para o subgênero cada vez maior de jogos de terror inspirados em espaços liminares. O projeto em si não foi nada revolucionário. Basicamente, ele começou como um glorificado simulador de caminhada em primeira pessoa, sem nenhum propósito ou objetivo específico, onde você pode explorar vários ambientes liminares 3D exclusivos. A única coisa que era um tanto nova é que eu não pretendia implementar nenhum susto real no jogo. Em vez disso, depende inteiramente da atmosfera para incutir uma sensação de suspense constante no jogador. Pretencioso, eu sei, mas sempre gostei da ideia de um jogo de terror que deixa você em um estado perpétuo de questionamento, se realmente está sozinho ou não. Existem muitos poucos jogos que me provocam essa coceira específica, então decidi fazê-lo sozinho. O primeiro nível que criei foi um estacionamento abandonado de vários andares. Baseei-me naquele outro lado da rua. Cada andar era quase idêntico ao anterior, e como o exterior era apenas uma extensão infinita de neblina, não dava para saber se estava progredindo ou apenas preso em um loop. Mais uma vez, eu sei que estou descrevendo não parece tão impressionante, mas lembre-se de que eu era um garoto de 16 anos, aprendendo a usar um mecanismo de jogo pela primeira vez. Deve ter repetido aquele nível mais de 50 vezes, certificando-me de que tudo, desde os movimentos da câmera até o ambiente, estava exatamente como eu queria. Lembro-me de passar dias brincando sozinho com os shaders. Eu não queria que o local parecesse muito artificial, mas também não queria diminuir a liminaridade, adicionando desordem extra. Eu estava procurando aquele ponto ideal entre o minimalista e o sombrio, quando finalmente terminei. Ou, pelo menos, o mais próximo possível de pronto. Perguntei ao meu melhor amigo, Alex, se ele poderia jogar para mim e me dizer o que achou. Ele é um pouco covarde quando se trata de qualquer tipo de mídia de terror, o que o torna a cobaia perfeita. Fiz questão de, deliberadamente, não contar a ele que não havia fantasmas ou monstros assustadores assombrando o nível. Afinal, eu estava procurando uma impressão genuína e, bem, pensei que teria sido engraçado. Ele me ligou algumas horas depois. Pela risada nervosa, pude perceber que ele ainda estava jogando. Ei, tudo bem, cara? Eu desisto. O que há atrás da porta? Como você abre? Eu estava confuso. Eu não me lembro de ter implementado nenhuma porta ou qualquer coisa que pudesse ser descrita como tal. Minha suposição inicial foi que ele havia percebido a piada e agora estava tentando mexer comigo em troca. Então apenas continuei. Oh, aquilo! Sim, então você tem que coletar as 77 páginas, e então um Slenderman animatrônico hiperrealista sairá de lá e começará a perseguir você. Eu praticamente pude ouvi-lo revirando os olhos. Ah, hilário, cara. Não, mas sério,
Como eu faço para abrir isso? Procurei em todos os lugares por uma almofada de pressão, uma chave ou algo assim. Pelo menos me dê uma dica, cara. Eu persisti, descartando sarcasticamente sua irritação, mas depois de um tempo ficou claro que sua frustração era genuína. Mudamos a ligação para o Discord e ele compartilhou sua tela, me mostrando do que estava falando. Acontece que ele estava falando sério. Em uma das paredes havia uma textura plana de uma porta. Era vermelho, lembrando uma saída de incêndio, o que tornava ainda mais contrastante a paleta de cores de cinzas e marrons desbotados que dominavam o ambiente. Eu pisquei confuso e me inclinei para a frente da cadeira. Eu certamente não tinha colocado isso lá. Com Alex ainda na ligação, liguei meu editor de níveis e subi para o 7º andar, o mesmo andar em que ele estava. Com a certeza, a porta vermelha brilhante também estava na minha versão do projeto. Parecia fazer parte do pacote de textura que eu estava usando. Não tenho certeza de como, mas imaginei que, de alguma forma, perdi isso durante minhas inúmeras jogadas. Foi um pequeno momento divertido, what the fuck, mas obviamente nada que nos fizesse perder o sono. Até considerei brevemente mantê-la ali como uma piada interna, mas acabei substituindo a porta por uma superfície mais adequada. Comecei a trabalhar no 2º nível poucos dias depois. Foi inspirado em um sonho recorrente que tive. Um corredor branco e estéril, cheio de curvas, com fileiras de armários amarelados de cada lado. O jogador teria sido descartado no final e não receberia nenhuma outra diretriz. Não havia quebra-cabeças a serem resolvidos, nenhum interruptor oculto que revelasse alguma passagem secreta. Esse era o ponto. Lembro-me de pensar que estava sendo tão inteligente, tão abstrato, como se eu estivesse prestes a criar o ápice da existência de todos os simuladores ambulantes que seria dissecada e teorizada nos próximos anos. Na verdade, tudo que fiz foi uma demonstração técnica usando vários recursos pré-fabricados. Definitivamente não era a parábola de Stanley. Depois de testar um pouco, enviei a versão final para Alex. Não demorou nem uma hora inteira para ele me ligar de volta. Desta vez, ele parecia mais agitado do que nervoso. Estou andando uns 30 minutos. Para onde eu devo ir? Eu ri, mas internamente fiquei bastante irritado com ele por não apreciar a minha visão do que era. Eu atribuí isso ao fato de meu amigo ser um idiota sem um único osso criativo em seu corpo. Certamente não havia outra razão pela qual alguém não ficaria positivamente encantado com a mera perspectiva de andar pelo corredor repetidamente. Não sei, cara. Tenta abraçar a parede à esquerda. Cacete, cara. Tudo parece igual. Eu deveria fazer alguma coisa com os armários? Lá está a porta, mas isso não parece fazer nada, então eu presumo que... Eu me animei. Porta? Que porta? Alex riu sarcasticamente. Haha, não começa de novo. Nem foi tão engraçado da primeira vez, ok? Cheguei mais perto da minha mesa e ajustei o meu fone de ouvido, adotando o que considerei um tom mais sério ao iniciar o editor mais uma vez. Ok, cadê? O microfone de Alex estalou quando ele exalou. Ele ainda estava convencido de que eu estava tentando mexer com ele, o que, dado a nossa dinâmica habitual, acho que não poderia culpá-lo. Eu não sei, cara. Perto de onde você spawna? Encontrei-o quase imediatamente. Aninhada entre 2 armários vizinhos estava a porta vermelha. Ao contrário de sua interação anterior, não era mais apenas uma textura plana, mas sim um ativo 3D totalmente renderizado. Eu não conseguia acreditar, mas estava lá, sua superfície limpa e metálica brilhando sob a forte iluminação. Só para reiterar mais uma vez, eu estou absolutamente, positivamente certo de que não coloquei isso ali. Eu também não poderia mais atribuir isso à negligência. Uma coisa é perder acidentalmente uma textura, mas não havia como eu ter adicionado um objeto inteiramente novo ao jogo sem perceber. Claro, não havia nada atrás da porta, nem uma maneira de abri-la, pelo menos que eu saiba, mas isso não o tornava a situação menos estranha. A única outra pessoa que teria acesso ao meu computador era minha mãe, mas ela nem sabe como usar um navegador, muito menos fazer algo assim. Um hacker poderia ser o responsável?
Mas por que alguém perderia tempo editando remotamente meu jogo e deixando todo o resto do meu PC intacto? Só para me assustar? Eles estavam tendo sucesso, se esse fosse o caso. Depois que consegui convencer Alex que essa não era a minha ideia de uma pegadinha elaborada, ele ficou ainda mais assustado do que eu. Ele se tornou um protagonista totalmente assustador para mim, dizendo que o jogo deveria ser assombrado ou algo assim. Agora eu gosto do meu Ben Drowned e o meu Sonic.exe, tanto quanto qualquer criança que cresceu na década de 2010. Mas seria necessário muito mais do que isso para considerar a possibilidade de um fantasma cibernético assustador que se excita colocando portas aleatórias nos jogos das pessoas. Passamos o resto da noite conversando em círculos. No final, decidimos pelo método testado e comprovado de não fazer absolutamente nada. Lembro-me vagamente de mencionar algo sobre reinstalar meu sistema operacional, mas nunca tive tempo de fazer isso. Eu já tinha muitas coisas com as quais estava lidando na época. Suponho que você poderia dizer que este projeto foi meu meio de escapismo. Isso me fez sentir produtivo, como se eu tivesse realmente trabalhado em algo, por mais inconsequente que fosse. Resumindo, eu precisava disso e não estava disposto a deixar que algumas coincidências bizarras tirassem isso de mim. O terceiro e último nível em que trabalhei foi o mais ambicioso até agora. A maneira como imaginei é meio difícil de descrever. Acho que foi inspirado em uma imagem que vi no Reddit. Imagine um grande campo, repleto de colinas e vales amplos, mas em vez de grama, tudo é coberto por um tapete verde. Preso no céu, pintado, havia um holofote muito óbvio, que teria seguido o jogador, sempre brilhando diretamente para ele, sempre que olhava para cima. O objetivo era fazer com que você se sentisse preso nessa realidade simulada, estranha e mal construída, que nem sequer tentava esconder o fato de que era um cenário. Isso, como o que quer que estivesse atrapalhando meu jogo, nem esperou que eu terminasse totalmente o nível desta vez. Eu ainda estava me certificando de que a câmera não cortasse as partes mais irregulares do terreno. Ao mudar meu ponto de vista, eu vi a já familiar Porta Vermelha, suspensa no meio de uma planície sem textura. Ele ficou verticalmente sozinho. Não havia nada atrás ou ao redor dele. Eu provavelmente teria ficado mais nervoso se uma parte de mim não esperasse inconscientemente que isso eventualmente aparecesse. Na verdade, eu não estava nem um pouco assustado por algum motivo. Pior, me senti inexplicavelmente atraído por isso. Meu personagem de jogador avançou sem minha intervenção. Era como se eu tivesse em uma cutscene. Logo, eu estava bem na frente daquela porta, olhando para a moldura alta e imponente. Não tive a opção de recuar nem de me aproximar mais. Ao olhar para o identificador totalmente renderizado, um prompt apareceu em letras brancas semi-transparentes. Pressione E para abrir. Engoli em seco e desesperado para saciar esse sentimento recém-descoberto de curiosidade mórbida. Fiz conforme as instruções. Minha tela ficou completamente preta e depois mudou para vermelho sólido. Outro prompt apareceu. Use as teclas WASD para mover. Eu nunca teria percebido o que poderia controlar meu personagem novamente se o jogo não tivesse me dito expressamente. Ao recuar alguns passos, percebi que estava perto de uma parede e, na verdade, estava em algum tipo de espaço fechado. Cada centímetro dele estava pintado no mesmo tom vermelho sólido e uniforme, a menos que seja visto de um ângulo específico. Não seria possível dizer onde terminava a superfície e começava a outra. Foi indutor de náusea. Tentei abrir o menu do console, nada aconteceu. Não conseguia sair nem minimizar o jogo. Independentemente da combinação de teclas que eu tentasse, ficava cada vez mais claro que eu não estava mais no controle. Mesmo assim, não consegui pressionar o botão liga e desliga do meu PC. Tive uma vontade inexplicável de desvendar os segredos deste lugar. Era como uma espécie de impulso primordial que estava programado em meu cérebro. Esta rede, aparentemente interminável de espaços vazios, estava dividida por paredes e passagens estreitas.
Distinguir uma sala da outra era quase impossível. Eu senti como se estivesse andando em círculos. E provavelmente foi assim por um bom tempo, até que tropecei em uma sala que realmente tinha algo dentro. Colocada sobre uma mesa igualmente vermelha, havia uma lata de tinta spray prateada. Imediatamente ao pegá-lo, fui solicitado para pressionar F no teclado para utilizá-lo. Uma marca na seleção grosseira desenhada se materializou na superfície que eu estava enfrentando. Agora tive a capacidade de marcar lugares que já explorei, o que, nem é preciso dizer, se revelou imensamente valioso. Armado com minha nova forma de navegação, agora senti que estava fazendo um progresso real. Quanto mais eu explorava, mais começava a captar certos padrões. Percebi que cada seção era composta por um determinado número de layouts cíclicos. Por exemplo, cada quinta sala tinha formato de L e cada 10ª sala tinha formato de H, e estava conectado a vários corredores, 2 dos quais sempre voltavam ao início da sequência. Praticamente virou um jogo de ritmo. 1, 2, vá para a esquerda. 3, 4, vá para a direita. Se os níveis que já criei pudessem ser vistos com seus próprios microcosmos autocontidos, então suponho que esta era a versão deles de Backrooms. Um labirinto de espaços processuais de textura uniforme, que, ironicamente, incorporavam até mesmo o espírito de liminaridade. Melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter concebido conscientemente. E então, finalmente, depois do que pareceram horas, entrei em uma sala bem diferente das anteriores. O vermelho opressivo foi substituído por papel de parede bege. Isso me deu uma sensação intensa de déjà vu, e ainda dá, sempre que penso nisso. Montado na parede oposta estava o que parecia ser uma TV de tela plana. Não havia outras saídas além daquela por onde entrei. Parecia que cheguei ao fim do labirinto monocromático. Ao me aproximar do monitor, colocado verticalmente, 2 opções foram prontamente apresentadas. Pressione Y para conhecer seu anfitrião. Pressione N para voltar. Parei por um momento e olhei para o meu telefone. Eram 4h45 da manhã. Eu já tinha chegado até aqui. De jeito nenhum eu estava recuando agora. Pensei brevemente em ligar para Alex, mas pensei melhor. Mesmo que eu conseguisse acordá-lo, teria que passar mais 1 hora tentando convencê-lo de que essa não era ideia de piada. Não, eu precisava de respostas e precisava delas agora. Meu dedo pairou sobre a tecla Y. Respirei fundo e ansiosamente pressionei até o fundo. A TV virtual ganhou vida. Linhas brancas corriam pela tela. No centro de fundo branco apareceu o retrato imóvel de um homem. A imagem era de tão baixa resolução que pude contar os pixels individuais que a compunham. O que faltou, em detalhes, porém, foi compensado em expressividade. A carranca caricatural do homem desconhecido descia até os cantos de sua mandíbula, e suas sobrancelhas estavam franzidas em um olhar rabugento. Era como se alguém tivesse tirado uma foto de um típico pai suburbano e usado o filtro de liquefazer para exagerar suas feições. Quase pulei da cadeira quando uma voz granulada e estranhamente otimista emanou de repente dos meus altos-falantes. Praticamente não houve sinais de áudio até agora, o que tornou tudo ainda mais chocante. Olá, convidado. 185. Este é o Harry. Harry é introvertido. Harry não gosta de receber convidados. O que você vê na parte inferior da tela é o medidor de paciência de Harry. Agora havia uma barra verde ocupando a parte inferior do meu ponto de vista. Estava em 99%. É melhor você ir. Harry não é um homem paciente. Use Shift para correr. Depois de entregar seu breve tutorial, a TV piscou e caiu do suporte, batendo no chão. Olhei para a barra que diminuía rapidamente. 90%. A expressão estava alta. Eu não estava mais questionando a logística de que estava vivenciando. Eu simplesmente sabia que precisava encontrar o caminho de volta, e rápido. A parte lógica do meu cérebro tentou raciocinar com o resto do meu corpo, garantindo-me de que eu não corria perigo real. E, no entanto, não havia como negar as batidas no meu peito,
ou as gotas frias de suor escorrendo pela minha testa. Usando a tecla Shift, conforme as instruções, voltei pelos corredores vermelhos o mais rápido que pude, aplicando os mesmos métodos que usei antes. Mas ao contrário, eu suspirava de alívio sempre que deparava com uma sala previamente marcada, pois isso me garantia de que estava indo na direção certa. 75%. Levei várias horas para resolvê-lo inicialmente, e agora precisava chegar ao início do labirinto em uma fração desse tempo. O aumento na velocidade de movimento certamente ajudou, mas não tanto quanto eu esperava. 30%. Eu poderia jurar que o medidor estava diminuindo mais rápido quanto mais eu avançava. Era como se esse lugar realmente não quisesse que eu fosse embora e tivesse apenas brincando comigo, me fazendo pensar que eu tinha uma chance de escapar. 5%. Eu estava ofegante, embora não fosse eu quem estivesse correndo. Eu estava tão perto, mas, evidentemente, não o suficiente. Ao virar uma esquina e descer, o que presumi ser o penúltimo trecho, vi que havia outro recurso bloqueando a passagem claustrofóbica. Era um daqueles aparelhos de TV antigos e volumosos, que projetavam uma imagem estática do mesmo rosto distorcido de antes. Estava apontando diretamente para mim, me esperando. 0%. A voz desencarnada e entusiasmada anunciou. Você realmente fez isso, não é? A única coisa que Harry odeia mais do que os hóspedes são os hóspedes que ultrapassam suas boas-vindas. Mas não se preocupe. De repente, um baque forte sacudiu a janela do lado da minha mesa. Meu sangue gelou, engoli o proverbial nó na garganta e levantei-me e lentamente virei a cabeça em direção a ele. Havia uma mão escura pressionada contra o vidro. Foi seguido por outro, depois outro, todos se aproximando de ângulos diferentes, até que tudo o que eu pude ver foram palmas de vários tamanhos agarrando a vidraça plana, aplicando cada vez mais pressão contra ela. Harry terá apenas que fazer uma visita a você. Harry sempre poderia usar mais tinta vermelha. Caí da cadeira bem na hora em que a janela praticamente explodiu. Cacos brilhantes espalhados pelo meu quarto. Aterrorizado, rolei sobre minhas mãos e joelhos, me levantando antes de correr para a porta. Um tsunami de desesperança se abateu sobre mim, assim que emergi do outro lado. Eu não estava mais no meu apartamento. Estendendo-se diante de mim, havia um corredor carmesim ramificado. Isso não era mais um jogo. Ou se fosse, eu era o entretenimento. Algo agarrou as costas do meu moletom. Eu me contorci, deixando-o nas mãos do meu perseguidor. Corri, gritei, implorei, corri pelas salas idênticas e passagens interrelacionadas, desesperado para escapar da presença iminente que seguia cada passo meu. Olhei para trás por apenas um segundo, o que foi o suficiente para reabastecer o meu frenesi de pânico, pois o que eu vi vai me assombrar até o dia em que eu morrer. Um aglomerado de membros alongados, terminando em mãos em formato humano. Usando-os, rastejou como uma centopeia. No centro da massa agitada estava aquele maldito rosto. Embora sua carranca profunda fosse agora um sorriso impossivelmente largo, seus olhos se tornaram dois vazios circulares. Eles tremiam de excitação quanto mais perto se aproximava. Era isso, eu pensei. Não havia nenhuma maneira de sair disso vivo. Minhas pernas cederiam mais cedo ou mais tarde, e eu não estava em condições de avaliar para onde eu estava indo. O que quer que aquela monstruosidade grotesca pretendesse fazer comigo, eu só esperava que fosse rápido. Eu estava prestes a me render ao meu destino quando vi a salvação, que apareceu diante de mim da forma mais improvável, mas ironicamente adequada. Uma porta vermelha que se misturava tão perfeitamente com as paredes que eu só via seu contorno. Mas mesmo assim estava lá, minha saída. Reuni toda a resistência restante que tinha e fui em direção a ela. Meus pulmões estavam em chamas. Eu não conseguia mais sentir minhas panturrilhas. Era como se eu estivesse correndo sobre pernas de pau. Fechei os olhos e me joguei contra a porta, caindo no asfalto molhado. Além dela, meu ombro e cotovelo absorveram o peso do impacto.
Felizmente, não foi meu crânio. Ainda cheio de adrenalina, joguei a cabeça para trás. A porta havia sumido. Havia apenas concreto manchado com pichações antigas. Esfreguei meu cotovelo sangrando e me levantei com firmeza. Depois olhei em volta. Eu estava no estacionamento abandonado em frente ao meu complexo de apartamentos. Aquele que usei como inspiração para o primeiro nível que criei. O sol da manhã brilhava através da abertura na parede externa. Eu comecei a chorar naquele momento. Tinha acabado. Contra todas as possibilidades, de alguma forma eu sobrevivi e consegui chegar em casa. Era bom demais para ser verdade. E, bem, era. Entrei em um mundo que rapidamente percebi que não é o meu mundo. As diferenças são sutis, mas existem, sendo a principal delas minha própria mãe. Sem saber quem diabos eu sou. Ela aparentemente nunca teve um filho. Alex ameaçou chamar a polícia depois que eu apareci repentinamente em sua escola para tentar falar com ele. Em sua defesa, se algum cara aleatório se aproximasse de mim e me dissesse que ele era meu melhor amigo de outra linha do tempo, eu provavelmente reagiria da mesma forma. As coisas não têm sido fáceis para mim. Como você provavelmente pode imaginar, passei 2 anos dormindo em bancos de parques e vasculhando lixeiras. Até recorri às drogas para lidar com o trauma e a solidão avassaladoras. Não posso dizer que as coisas estão muito bem agora, mas tenho um teto sobre minha cabeça, o que é uma melhoria. Não acho que em algum dia serei capaz de viver uma vida normal, mas estou tentando. Por isso postei isso. Eu não quero mais ficar sozinho, e a internet é o único lugar onde posso falar sobre isso sem me preocupar em ser jogado em uma cela acolchoada. Você não vai precisar acreditar em mim. Eu também não acreditaria em mim. Mas, hey, obrigado por me ouvir de qualquer maneira. Há uma coisa em particular que não consigo parar de pensar. Aquela voz assustadora me chamou de convidado 185, que implica que havia 184 convidados antes de mim. Será que escapei para a realidade de alguma outra versão minha que foi inadvertidamente sugada para naquele lugar também? Quer saber? Pensando bem, eu realmente não quero saber. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima. Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada
para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, Mainara da Cunha, Emanuel Rodrigues, Renato Vital, Clério Borges e Caio Barros. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo